Transforme a sua mente e seja uma nova pessoa, uma pessoa renovada. Uma coisa eu posso te garantir, vale muito a pena ter a mente transformada. Muitas coisas que você está sentindo que está travado aí na sua vida, que não acontece, que não sai do lugar, é justamente porque você não renova a sua mente e porque você acha que as coisas vão acontecer da sua forma, no seu tempo, do seu jeito. Deixa eu te falar uma coisa, transforme a sua mente. Só assim para você entender e compreender que os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os nossos, que os planos dele são muito maiores do que os nossos e muito melhores também. Para quem não me conhece ainda, me chamo Lohane, sou terapeuta de mulheres, mas sou também chamada para anunciar as boas novas do Senhor. E também eu faço questão de usar as minhas redes sociais para vocês entenderem que vida espiritual e vida emocional andam juntas. Muitas coisas que às vezes eu não consigo falar ali em sessões de terapia, aqui você pode ter certeza que eu vou falar. E esse aqui é um belo exemplo sobre esse assunto que eu estou trazendo hoje, sobre transformar a mente. Como é difícil transformar a mente, não é do dia para a noite, não é de qualquer forma, não é do meu jeito, no meu tempo, mas depende muito do meu esforço, da minha coragem e do meu id. E podem acreditar em mim, não compensa, não vale a pena você permanecer e continuar em um nível de mentalidade raso, em um nível de mentalidade pequena, em um nível de mentalidade que a maioria das pessoas tem. Vai por mim, Deus não pensa como a maioria das pessoas pensam, e graças a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso, que ele não vê como o homem vê, que ele não pensa como o homem pensa, ele tem a sabedoria elevadíssima para pensar como nós pensamos e agir da forma que nós agiríamos. Pode acreditar, se você age de uma forma, provavelmente Deus vai agir de outra forma, porque ele é muito sábio e a sabedoria dele é muito mais elevada do que as nossas. Então, o que nós precisamos fazer para chegar pelo menos um pouquinho perto de entender aquilo que Deus reservou e espera também de nós? Transforme a sua mente. E o transformar a sua mente fala ali de sacrifício. No livro de Romanos, no capítulo 12, inclusive, eu amo esse capítulo da Bíblia. Eu diria que é o meu capítulo inteiro preferido da Bíblia, sim, porque ele resume como deve ser a sua vida cristã num todo. Mas hoje aqui eu vou me ater apenas no versículo 1 e 2. E eu quero ler ele para vocês poderem entender, para nós caminharmos juntos aqui na palavra de Deus. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito se fala, mas eu perdi algo tão precioso, eu perdi uma pessoa tão preciosa, as coisas estão caminhando de uma maneira tão tortuosa, como isso pode ser bom, perfeito e agradável para Deus, assim, para mim? Entenda, quando você tiver a sua mente renovada, transformada, você vai conseguir ver Deus até nos momentos mais difíceis da sua vida. Você vai conseguir ver a mão do Senhor agindo até nos momentos que humanamente falando, e todas as pessoas diriam que seria impossível Deus estar num negócio desse. Entende, assim, eu poderia falar aqui de várias dores, né, dores, assim, inimagináveis, dores, assim, que só quem passou sabe, dores de perca de um filho, por exemplo. Na minha opinião, acho que a maior dor que um ser humano pode sentir é a perca de um filho. Como entender algo assim, a gente só tendo a mente transformada pelo Senhor? Como entender um abandono paterno, materno, como entender uma rejeição, né, de alguém que deveria te proteger, de alguém que deveria estar ali do seu lado, não só paterno, marido, sabe, esposa, maridos que normalmente é mais comum, né, eu atendo muitas mulheres assim, nessa situação que os maridos abandonaram elas, e elas ficam, né, à mercê ali, ficam sem entender, ficam desorientadas, sem saber o que fazer, o como agir a partir dali. A maioria começa a fazer uma sequência de escolhas muito ruins.
E nisso você só consegue realmente superar, não, nesse caso nem tanto entender, mas superar mesmo e ter força para conseguir seguir, é só ter a mente, tendo uma mente muito renovada no Senhor. Porque até nisso, talvez você fale assim, Lohane, como entender algo desse tipo? Como achar que isso é bom, perfeito e agradável aos olhos do Senhor? Você precisa entender o seguinte: Deus não fez esse homem tomar essa decisão. Deus não faz o homem tomar decisões das coisas. O homem toma decisão por si só. A questão é você pegar aquela situação que você está passando, que você não escolheu, você não fez nada para que chegasse naquele ponto, mas se chegou, tenha a mente renovada em Cristo, que até nesse cenário o Senhor vai mostrar para você como você consegue pegar tudo isso para a glória dele, como você consegue transformar tudo isso para a glória dele. É realmente você ter uma visão, uma outra visão de qualquer situação, uma outra visão das coisas. Em tudo o Senhor tem um propósito, até mesmo na falha do homem humano em si. O homem falhou, mas o Senhor não falha. Ele vai pegar isso e vai transformar isso para a glória dele se você tiver uma mente renovada, ou seja, agir com sabedoria em toda e qualquer situação que venha até as suas mãos. Mas, Lohane, como que eu transformo? Como que eu transformo a minha mente? Como que eu começo a fazer isso? Prestando um culto racional ao Senhor, como ele mesmo diz aqui. O primeiro ponto, você vai começar a prestar um culto racional ao Senhor. O que é um culto racional ao Senhor? Você tem entendimento daquilo que você está fazendo. Total entendimento. Não é fazer as coisas na emoção, porque transformar sua mente é justamente isso, você agir com a razão. Deus, ele não age sobre a nossa emoção. Ele não vai fazer aquilo que o nosso emocional quer. Deus, ele não age de acordo com a nossa emoção. Ele age de acordo com a sabedoria dele. E se você for uma pessoa que sempre vai agir na sua razão, você vai começar a ponderar situações, você vai começar a olhar ao redor e começar a enxergar de uma maneira diferente algumas coisas. Vou te dar um exemplo aqui muito básico do cristão, no caso, né? Se você é uma pessoa cristã, nós como cristãos, nós temos o hábito de jejuar, certo? O jejum bíblico nada mais é que você renunciar à sua carne, você se abdicar ali de alimentos e se entregar naquele momento ali à leitura da palavra, à oração e se sacrificar. Porque normalmente quando você tem costume de comer muito, você come, né, de uma maneira o dia todo, digamos assim, o que é normal. Você toma seu café da manhã, almoço, café da tarde, janta, você se abdica ali de uma dessas refeições, ou duas dessas refeições, ou até toda, vou fazer 24 horas de jejum, que seja. A questão é um sacrifício. Biblicamente falando, esse é o jejum bíblico. O único objetivo dele é você diminuir a sua carnalidade e aumentar o seu espírito. Você aguça mais os seus ouvidos espirituais, os seus olhos espirituais, você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes, você começa a ouvir mais a voz de Deus de forma nítida. Muita gente me pergunta isso, Lohane, como escutar mais a voz de Deus? Eu não escuto a voz de Deus. Gente, entende uma coisa, vocês vão escutar a voz que vocês estão acostumados a escutar. Se a minha mãe bater na porta e me gritar, Lohane, eu vou saber na hora que ela, porque eu reconheço a voz dela, porque eu convivo com ela. Você convive com o Senhor? Você tem convivido com Deus? Você tem, porque se você convive com Ele, você vai começar a entender a forma que Ele fala. Deus fala de diversas maneiras, Ele fala no nosso coração, né, naquela impressão que a gente tem muito forte, e é um pensamento que às vezes atravessa a nossa mente, a ponto que a gente não consegue pensar em mais nada que não seja aquilo. É o Senhor falando no seu coração, e normalmente Deus ele não vai falar nada com você que já não esteja escrito na Bíblia. Às vezes, se você tem essa dúvida, será que é Deus falando comigo? Está escrito. Se é a sua maior referência, está escrito na Bíblia? Tem alguma referência bíblica que é plausível? Então é o Senhor falando comigo. Então você começa a obedecer àquilo que o Senhor está falando com você. E tem outras maneiras do Senhor falar também. Ele fala através de sonhos, ele usa pessoas para chegar até você e falar. Tem muitas formas do Senhor falar, mas a questão você precisa começar a
correr atrás disso, você precisa começar a se mostrar interesse em escutar, porque o Espírito Santo fala o tempo todo. A questão se você está ouvindo ou não, parte de você, como anda a sua carnalidade, tá elevada demais, porque a Bíblia fala que os nossos pecados escondem o nosso rosto de Deus. Então, é como se o Senhor falasse comigo e eu ficasse assim, eu não vou ver, eu não vou ouvir espiritualmente falando, mas se eu abdico ali tempo para o Senhor, em jejum e oração, leitura da palavra, inevitavelmente eu vou começar a escutar a voz de Deus de forma mais nítida. Esse é o primeiro passo. E o fato de eu me abdicar de alimentos não é fácil, porque a minha vontade é de comer, mas eu vou lá, me abdico daquela vontade e vou orar. Então você começa a acostumar o seu cérebro, a educar o seu cérebro da forma que você quer. Sabe, você começa a educar o seu cérebro. É como se você falasse assim, não vou fazer isso que você quer, corpo, a minha carne quer isso, mas eu não vou fazer. Ali você começa a educar também a sua mente. É automático, gente, você vai começar a educar a sua mente. E o fato de você se alimentar melhor também ajuda muito, tá? A palavra de Deus fala lá em Josué 1, que o próprio Deus fala com Josué, seja forte e corajoso. Então, Deus não vai colocar força e coragem em você. Você já tem dentro de você. E o Senhor está mandando, seja forte e corajoso. Ele vai com você. O Senhor vai com você. Se você faz coisas que agradam o coração de Deus, como jejum e oração, tirar tempo ali para estar na presença dele, ele vai acrescentar na sua vida. E há um tempo ali na Bíblia, se eu não me engano, eu vou colocar aqui na tela, mas acho que é, se eu não me engano, em 1 Pedro, que o Senhor fala para nós limpar nossas mãos mesmo sujas, limpar as mãos, pecadores, purifiquem o coração, troque o riso de vocês por pranto, o sorriso em tristeza, chore, se lamente na presença de Deus, porque no tempo oportuno ele vai te honrar. Então, é sobre, às vezes, nós nos despirmos de nós mesmos. É nós tirarmos todas as máscaras. Você já viu aquelas imagenzinhas que, às vezes, você está feliz na frente dos outros, mas atrás daquela máscara você está triste, abatida. Deus quer justamente arrancar essa máscara. Ele quer derrubar essa máscara e quer que você, para Ele, não para as pessoas, mas para Ele, você se jogue no chão e realmente sinta aquela tristeza, sinta aquela dor, se purifiquem de todo o pecado, lavem as suas mãos espiritualmente falando, lavem as suas mãos, purifiquem as suas mãos. E quanto mais vocês se purificam, quanto mais a gente se purifica, quanto mais a gente chora, se lamenta, quanto mais a gente se humilha na presença de Deus, mais Ele vai nos exaltar. Existe um ditado popular aí, né, que o humilhado será exaltado, mas não. Biblicamente falando, quem se humilha será exaltado pelo Senhor. Há uma enorme diferença. Uma coisa é eu te humilhar, outra coisa é você. Daí, qualquer patamar que você tiver, bom, alto, grande, mais ou menos, baixinho, seja qual for o patamar que você tiver, mas você se despir de você mesmo, descer do seu salto e se humilhar diante de Deus. Só você e o Senhor, não publicamente. Humilhação fala de intimidade, fala de você e o Senhor, só vocês dois. Você e o Senhor, você se humilha na presença dele. No tempo oportuno, ou seja, no tempo que o Senhor achar oportuno, Ele vai te exaltar. Então comece hoje a transformar a sua mente em Cristo, todos os dias. Só assim você vai conseguir enxergar em qualquer situação, independente dela, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, porque os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos e muito mais elevados do que os nossos. Só há vantagens em transformarmos a nossa mente para o Senhor, porque muito se busca por honra, por exaltação, mas pouco se busca por humilhação, por tristeza e choro na presença do Senhor. Pouco se busca em jejum, pouco se busca em abster. As pessoas querem cada vez mais alimentar o desejo da própria carne. Isso é muito comum hoje em dia. Você vai para a internet, é muito comum que as pessoas façam tudo aquilo que elas gostem, que elas amam, que elas acham que é correto. Mas caminhar com Cristo é justamente o contrário. É você
renunciar aquilo que você diz que ama, aquilo que você diz que faz bem, satisfaz a sua carne, mas na verdade só faz bem para a sua carne, mas para o seu espírito te derruba. Então hoje o Senhor está te dando um convite para você transformar a sua mente nele. Eu poderia e vou ainda trazer aqui maneiras também emocionais de tratar essa questão, e é muito bacana, mas eu precisava também trazer a espiritual, porque a espiritual sempre vai andar em primeiro lugar e junto com a nossa vida emocional. E nós precisamos ter um emocional saudável. Muito se fala sobre o jejum intermitente, né? Gente, o jejum intermitente também, ele não é espiritual, né? Ele é físico, mas depois vocês veem um vídeo do quão benéfico é o jejum para a sua vida. A Bíblia ela não mente, a Bíblia ela é a sabedoria de Deus. Então, tudo que tem ali é para o bem do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. Não é à toa que está ali. Ela está ali justamente para nos ajudar, é a nossa bússola, é o nosso manual de vida. Use ela, manuseie ela, busque entender a palavra de Deus todos os dias, porque ela é vida para o seu corpo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aqui, se inscreva no canal, ajude esse canal a alcançar mais pessoas, a alcançar mais vidas. Não é sobre uma curtida, não é sobre um compartilhamento, não é sobre um comentário qualquer, é sobre o YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante e ele mesmo entrega para mais pessoas. Então compartilha, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Todas as vezes que tiver vídeo aqui, o YouTube vai te avisar que tem. E escreva aqui no comentário um testemunho se essa palavra te impactou de alguma maneira. Eu quero ouvir, eu amo ler os comentários, eu quero ler tudo aquilo que vocês colocarem aqui. E é isso, que Deus te abençoe. Um beijo.